No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o ritmo que é a cara do Pará. Nós vamos falar sobre o carimbó. Vamos conhecer onde surgiu e tudo o que faz desse ritmo paraense um patrimônio cultural do estado do Pará. É difícil afirmar com exatidão onde surgiu o ritmo. Disputam as localidades de Marapanim e a ilha do Marajó. Sabe-se que originalmente é um ritmo criado no século XVII por índios tupinambás, influenciado por negros africanos da região nordeste do estado do Pará. No século XIX, era apenas a música preferida pelos pescadores e agricultores paraenses, embora não conhecida como carimbó, sendo apenas uma representação rimada dos aspectos da vida simples recitada pelos ribeirinhos acompanhado pelo curimbó. Era apenas um festejo entre amigos e familiares após as pescarias e o plantio. O ritmo atravessou a Baía do Guajará, com os pescadores desembarcando em praias da região do Salgado Paraense ou região Atlântida. Em algumas regiões próximas às cidades de Marapanim e Curuçá, o gênero se solidificou e ganhou o nome que tem até hoje. Maranhãozinho, no município de Marapanim, e Araquaí, no município de Curuçá, são sítios que reivindicam a paternidade do gênero, sendo o primeiro mais provável. Em Marapanim, o gênero é bastante cultivado, acontecendo anualmente o Festival de Carimbó de Marapanim no mês de dezembro. Na década de 50, a Comissão Paraense de Folclore, através da folclorista Maria Graziela dos Santos e do professor de canto Adeleno Matos, intermediou a primeira interação cultural entre Belém e Marapanim, localidade onde o carimbó teria preservado seus traços originais. Enquanto o professor realizava coletas musicológicas nessa localidade, a folclorista levava os conjuntos de música folclórica para se apresentarem em Belém, o que resultou na incorporação no cotidiano cultural de Belém, não no molde pau e corda, mas atendendo a uma perspectiva de modernidade da capital, com o uso de instrumento elétrico e mescla do ritmo com outros gêneros musicais. Assim, a história do carimbó ficou definida em dois momentos: a fase na qual o gênero era produzido e consumido por setores populares, interioranos e suburbanos e era conhecido apenas por folcloristas e intelectuais como uma manifestação do folclore local, e a fase de urbanização e consumo de indústria fonográfica de massa no cenário cultural regional. Mas devido ser influenciado por negros africanos, o carimbó foi classificado como festa de preto. Em uma sociedade escravocrata, sua manifestação não deixaria de ter medidas de controle e repreensão, sendo coagido por forças policiais e criminalizado no município de Belém no ano de 1880, através da lei de número 1028, denominada de Código de Postura de Belém. Até mesmo no interior do estado, os terreiros onde o gênero era muito apreciado foram perseguidos pela polícia e mal vistos pela boa sociedade local. Contudo, este quadro mudou em um intenso processo. A partir de 1960, o fazer carimbó se modificou. Imerso no momento da ditadura militar brasileira, o carimbó encontrou em Belém um terreno fértil para estabelecer-se definitivamente. Além do forte regionalismo embutido nas músicas, a manifestação mantinha-se afastada dos olhares da censura, uma vez que não abordava temas que agrediriam o governo militar, dando início assim a grupos carimbozeiros e bandas, tornando-se popular e comum nas rádios e nos bailes, quando artistas gravaram os primeiros LP, a exemplo de Lucindo, Pinduca, Cupijó e Verequite. Paralelo a este processo, os artistas populares, suburbanos ou ligados ao circuito musical popular da cidade de Belém começaram a perceber no carimbó um gênero comercializável, como, por exemplo, no início de 1970, Pinduca tenta introduzir o gênero nos bailes populares. Após algumas tentativas sem sucesso, o gênero foi aos poucos aceito, enquanto Verequete cria o grupo Uirapuru, com apresentações principalmente em Coraci, distrito da capital paraense.
O carimbó ainda não havia se tornado popular na cidade de Belém, mas Verequete seria um dos primeiros artistas desse gênero a gravar em formato long play neste mesmo ano. No período de 1971 e 1976, o carimbó entrou para o circuito cultural mais amplo da indústria regional. As gravações em long play explodiram, assim como as apresentações na televisão e nas rádios. Alguns artistas conseguiram aparecer em cenário nacional e em carreira também internacional. No dia 26 de agosto é celebrado o centenário do Verequete, um dos importantes mestres do ritmo no estado do Pará. Devido à sua trajetória voltada para a composição de músicas no estilo pau e corda, mantendo o tradicional esquema de produção do ritmo. A data também é o Dia Municipal do Carimbó, instituído em 2004. Em 2008, foi iniciada a campanha Carimbó Patrimônio Cultural, através da união de forças da Irmandade de Carimbó de São Benedito do município de Santarém Novo e com os grupos Raízes da Terra, Jupim e Uirapuru, que solicitaram o reconhecimento do ritmo como Patrimônio Cultural Brasileiro, sendo reconhecido em setembro de 2014, onde o registro foi aprovado por unanimidade pelo Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Atualmente, o carimbó tem como característica ser mais solto e sensual, com muitos giros e movimentos, onde a mulher tenta cobrir o homem com a saia. A maior influência hoje do carimbó em todo o território nacional é a banda Calypso, antigamente formada por Joelma e Chimbinha, que apresentou para todo o Brasil com todo o figurino colorido característico. A garça namoradeira namora o malandro urubu. Eles passam a tarde inteira causando o maior rebu. Na doca do ver o peso no meio do pitiu. No meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu. Eu fui cantar carimbó lá no ver o peso. Urubu sobrevoando, eu logo pude prever. Parece que vai chover, parece que vai chover. Depois que a chuva passar, vou cantar carimbó pra você. No meio do pitiu, 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 no meio do pitiu. Urubu malandro foi passear lá no Marajó. Comeu de tudo, mas vivia numa tristeza só. Urubu lhe perguntou: o que se passa, compadre? Tô com saudade da minha branca. Do ver o peso da sacanagem lá. Eu sou popstar no meio da malandragem. Fico bem na foto, nas entrevistas e na reportagem. No meio do pitiu, 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 no meio do pitiu. Eu fui cantar carimbó lá no ver o peso. Urubu sobrevoando, eu logo pude prever. Parece que vai chover, parece que vai chover. Depois que a chuva passar, vou cantar carimbó pra você. No meio do pitiu, 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 no meio do pitiu. Urubu malandro, ele foi passear lá no Marajó. Comeu de tudo, mas vivia numa tristeza só. Urubu lhe perguntou:
nas entrevistas e nas reportagens. No meio do pitiu, 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 no meio do pitiu. Alô, pessoal da pedra, alô, os barqueiros, todas as pessoas que trabalham com esse peixe maravilhoso do meu Pará, que tem esse nome tão bonito, dessa pedra do Verupé.